Pessoal, bom dia. Aqui é o professor Luiz de Matos com a aula número 3 de Excel. Vamos aprender novas funções e comandos aqui do nosso Excel. Primeiro, efetuar validações de listas, intervalos de números e datas na planilha Validações. Então vamos lá, vamos revisar o que já aprendemos em aula. Então aqui na coluna A ele está pedindo o seguinte: permitir apenas a entrada dos países da coluna H. Então eu quero aqui somente que contém a entrada de países. Eu não posso digitar qualquer outra coisa, somente países. Então vamos lá, dados, e com a célula A2 selecionada, vamos em dados, validação de dados, e vamos permitir uma lista, certo? E cuja fonte seja, aqui eu cliquei aqui, do H2 até o H7, ok, e ele já seleciona aqui a lista dos países que está na coluna H. Vamos arrastar aqui para ele, vamos deletar agora, e todas as células ficam com possibilidade de eu fazer uma escolha de países, tudo bem? Então está funcionando esse primeiro item. Segundo item aqui, coluna B. Permitir apenas a entrada das capitais da coluna I. Então, na coluna B eu só quero as capitais. Vamos deletar aqui. Somente as capitais. Mesmo procedimento. Com uma célula B2 selecionada, vamos em menu dados, validação de dados, Vamos selecionar igualmente uma lista, cuja fonte agora passa a ser as capitais, que é esse intervalo. Ok? E agora já está funcionando aqui. Vamos arrastar para os demais. Tá? Então ele já me dá a possibilidade de escolher as cidades. Ok? Próximo item. Coluna C. Permitir apenas a entrada dos produtos da coluna J. Tá? Então vamos lá, mesmo procedimento, dados, validação de dados, lista, e a coluna C aqui, estou posicionado na C2, eu vou selecionar aqui os produtos, ok, e ele já está listando os produtos aqui. Vou deletar, vou arrastar aqui para que a fórmula se mantenha nas demais células, certo? E aí, o outro item, coluna D, valores entre 1000 e 100.000. Então, com a célula posicionada em D2, valores entre 1000 e 100.000. Vamos lá, dados, validação de dados. Aqui muda um pouquinho, não seria uma lista, seria um número inteiro. E ele já me pede os intervalos mínimos e máximos. Então, somente digitar o que já está pedindo. O valor mínimo ele está pedindo 1000 e o valor máximo 100.000. Ok? Então, se eu digitar qualquer valor fora desse intervalo, o valor 1, ele reclama e não deixa, o valor não é válido. Mas se eu colocar, por exemplo, 12.000, o valor está dentro do... Ele não chega a mostrar uma lista, mas ele restringe os valores, ok? Agora, coluna E. Vamos arrastar aqui, né? Que isso aqui tem uma fórmula intrínseca aqui. Vamos, por exemplo, colocar aqui 1.500.000. Então tá funcionando também para as demais. Nunca esquecer de arrastar para validar para as demais células. Coluna E. As quantidades, valores entre 10 e 100. Então vamos posicionar o que nós queremos restringir, no caso a célula E2. Validação de dados, valores, número inteiro, valores mínimos aqui 10, valor máximo 100, ok. Então eu vou colocar o valor 50, ele aceita. Vamos arrastar aqui essa validação interna aqui, vamos tentar um valor fora do permitido, ok, funcionou. Então aqui está funcionando então
para as demais células. E por último, permitir que a data na coluna F seja maior ou igual à data de hoje. Então vamos posicionar na coluna F, validação de dados, permitir data maior ou igual a hoje. Hoje é dia 13 de abril de 2016. Ok. Então ele só vai permitir datas maiores ou iguais a hoje. Se eu digitar a data de ontem, 12 de abril de 2016, ele vai reclamar. Se eu colocar a data 20 de abril de 2016, ele permite. Eu tenho que arrastar para que ele confirme as demais células e aí já está o procedimento. Vamos fazer um pequeno teste aqui. Vamos fazer na última linha, porque se funcionou nessa e eu tive se eu fiz corretamente, a última linha também tem que estar totalmente impactada. Então aqui ele só está permitindo os países, correto? Aqui ele também está permitindo somente as capitais, correto? Aqui os produtos, ele também está permitindo somente os produtos. Aqui o valor é entre 1.000 e 100.000. Vamos colocar o valor de uma Ferrari aqui, 100.000 está barato uma Ferrari, né? Mas tudo bem. Vamos tentar um valor 120.000, só para ver se ele está funcionando. Ele está funcionando, ele está restringido, então ok. Quantidade, vamos pedir 100 Ferraris, ok. Se eu pedisse 101 Ferraris, ele já não deixaria, então é bem preciso. E a data, vamos colocar a data do dia 17 de abril de 2016. Ele só permite datas acima, maior ou iguais a hoje. Então, com isso terminamos a primeira atividade aqui. Segunda atividade, ocultar as colunas H até J da aba validações. Por quê? Porque eventualmente alguém pode, sem querer, pode danificar essa base de informações. Então é interessante que uma vez eu referenciado e definidas as regras, eu posso ocultar essa parametrização, vamos dizer assim. O ideal é que essa parametrização ficasse em outra aba, em outra planilha. Por quê? Se eu excluir uma linha aqui, eu estou perdendo dados aqui. Então isso não é interessante. Então o ideal seria colocar esse intervalo aqui em outra planilha. Mas como é só para efeito de exemplo, vamos ocultar aqui. Ocultamos e isso a funcionalidade ela é preservada, tá? Não teria problema, tá? Apesar de estarem ocultas. Eu sei que está oculto porque entre a coluna G e a K tem um mini espacinho aqui e tem algumas colunas faltando, né? A ordem alfabética não está natural aqui, né? Ela está faltando letras, então eu sei com isso que o intervalo está oculto, as colunas estão ocultas, ok? Então aqui vamos concluir. Ele está pedindo aqui também um novo conceito, que não expliquei, mas é bem simples, que é simplesmente congelar painéis da primeira linha na planilha dados. Então, para efeito aqui de que isso não aconteça, se eu estiver com a barra de rolagem aqui, utilizando, eu quero congelar o meu painel de cabeçalho. Então eu posiciono aqui, vou na aba Exibição, Congelar Painéis, Congelar Linha Superior. Então com isso, ele preserva aqui, ele não apaga o cabeçalho. Na verdade ele fixa, né, a linha 1 e eu posso usar a barra de rolagem aqui com o botão do scroll do mouse e eu consigo eu consigo continuar vendo o cabeçalho. Isso é bem importante, principalmente quando a lista é bem grande. Tudo bem? Então com isso nós terminamos aqui a outra atividade. Agora vamos para outra. Essa congelar painéis seria na planilha dados, tá? Já não é validações. Vamos congelar aqui também. Eu congelei aqui sem querer na validações, mas vale o exemplo também.
tá? Vamos congelar aqui, congelar painéis, congelar linha superior. Também está funcionando, ele acaba colocando uma linha aqui, né? Então, ó, quando eu consigo, aqui dá para visualizar melhor o efeito. Quando eu estou rodando aqui, quando eu estou rodando aqui a lista, eu consigo visualizar sem perder o cabeçalho. Cliquei em Ctrl Home, aquele atalho que eu já havia ensinado, para ele voltar no início aqui da planilha. Então, com isso nós congelamos já. Agora ele está pedindo remover duplicatas da lista da planilha dados. Então aqui, o que acontece? A gente tem uma lista aqui com muitas informações, mais especificamente 1161 registros, né? Dá 1162 com o cabeçalho, mas eventualmente podem ocorrer registros. Registro é o conceito da linha inteira. Então o registro aqui eu entendo por matrícula, vendedor, cidade e vendas. Quando um registro for idêntico em todos os seus campos a um outro registro, não é interessante, né, como se a informação estivesse repetida. Então é correto eu, no caso, remover essas repetições. Eu poderia fazer isso de duas formas. A forma mais inicialmente que a gente pode pensar aqui como correta, ela seria, mas não é a correta, seria uma classificação de todos os campos, e aí eu olharia campo a campo aqui, linha a linha, registro a registro, para ver se tem repetições. Mas esta não é a forma mais eficiente. Então, existe uma forma bem mais eficiente aqui, que eu posso fazer essa remoção dos registros duplicados. Eu simplesmente marco aqui todo o meu intervalo que eu quero analisar, vou na aba Dados e remover duplicatas, este botão. Eu quero remover duplicatas verificando todas as 4, tem essa possibilidade também, verificando todas as 4 colunas, tá? Então eu clico em OK. E ele vai me informar aqui. Ele informou que existiam 6 valores duplicados encontrados e removidos e 1155 valores exclusivos restantes. Exclusivos seriam valores sem repetição. Tem pelo menos um campo diferente aqui por registro, né? Ok. Eu posso fazer mais um detalhe aqui, por exemplo. Eu posso remover uma duplicata, mas eu quero verificar se existem vendedores, somente a coluna de vendedores iguais. Vamos verificar? Ok. Então ele também encontrou 6 vendedores iguais. Vamos remover também, tá? E aí com isso a gente terminou aqui essa atividade aqui da remoção de duplicatas. Agora ele está pedindo o seguinte: classificar em ordem alfabética e numérica crescente a aba Dados por cidade e vendedor. Então vamos lá, aba Dados, vou selecionar todo o intervalo, vamos classificar, o item classificar está aqui também na aba Dados, classificar com todo o intervalo selecionado. Detalhe, não seria selecionar assim, seria selecionar clicando-se nas colunas, nas letras mesmo, para ele selecionar todo o intervalo até lá embaixo. Tudo bem? Então vamos lá, com o intervalo selecionado, classificar. Eu quero classificar aqui por vamos confirmar aqui. Eu quero classificar por cidade e vendedor, tá? Classificar por cidade em ordem alfabética, no caso aqui. Como ele sabe que é cidade, ele já detectou que são letras, então é de A a Z. E vou adicionar mais um item aqui, cidade e vendedor. Classificar. Então, com isso eu terminei mais essa atividade. Ele colocou em ordem aqui de nomes, com ordem também de cidade. Próximo item: criar tabela dinâmica
desta planilha dados com a lista de cidades e o total de vendas por cidade. Eu quero, com uma tabela dinâmica, que é um conceito muito útil no Excel, eu quero simplesmente saber a totalização de valores, esses valores aqui de vendas de Belo Horizonte, de Curitiba e assim por diante. Então a tabela dinâmica ela me fornece essa informação consolidada de uma forma bem rápida. Eu seleciono todo o intervalo, vou aqui no inserir, tabela dinâmica, ele já me pré-seleciona aqui dados, coluna A até D toda, ok, e aí ele me mostra esse menu aqui, próximo aqui, né? Vou colocar aqui um pouquinho por motivo de não ficar fora aqui da tela, tá? Então ele mostra esta listinha aqui. Então eu quero por cidade, totais por cidade, ele já me coloca aqui quando eu clico, e eu quero saber a totalização por vendas. Então eu arrasto o item vendas para os valores. Só que não é contagem, tá? Então eu clico 2 vezes aqui na setinha, configurações do campo de valor, e eu não quero contar, eu quero uma soma, né, para eu saber o total de vendas. Então ele já coloca aqui o total de vendas por cidade. Tudo bem? Então com isso a gente terminou essa atividade aqui. Agora ele está pedindo o seguinte: criar um gráfico com a tabela dinâmica obtida no item anterior, que é o item 6. O item 6 eu já criei a tabela, que é essa daqui, né? Vamos chamar ela aqui de tabela dinâmica resumo. Ou melhor, resumo por estado, por cidade, ou melhor, né? Tudo bem? Então, em cima dessa, eu quero gerar um gráfico. Então, vamos selecionar aqui e vamos simplesmente apertar o F11, que nós já aprendemos, e está aqui, tá? Então, este gráfico aqui é o gráfico que ele pediu, tá? Então, vamos chamar aqui gráfico por cidade. Tá? Se eu selecionar esse intervalo aqui e classificar aqui, vamos ver, classificar, vamos colocar em ordem decrescente. Eu não preciso selecionar tudo. Como a tabela dinâmica é um mecanismo integrado, né? Então automaticamente ele já me ajustou as cidades. Então eu fiz aqui, eu classifiquei isso aqui em ordem decrescente e automaticamente o gráfico já acompanhou de ordem decrescente, ou seja, o gráfico ele está linkado como se tivessem fios invisíveis linkados à minha origem de dados, tá? E aqui eu posso mudar o título do gráfico, então vamos colocar aqui gráfico, gráfico já é redundante, né? Resumo por cidades, tudo bem? Então aqui a gente terminou com essa daí, a atividade gráfico concluída. E aí tem uma coisa interessante aqui: expandir a tabela dinâmica obtida no item 6 para uma lista detalhada dos vendedores de São Paulo. Esta é uma funcionalidade bem interessante aqui. Então isso é o que eu obti no item 6. E se eu quiser ver um detalhe aqui de alguma coisa, é só eu dar um duplo clique na informação que ele faz uma vista explodida. Ele dá um detalhamento daquela informação. Então com a célula B4 aqui, ele pediu São Paulo no caso, eu vou dar duplo clique na célula B4 e automaticamente ele expande aqui como uma pipoca aqui as informações de São Paulo, com todos os detalhamentos aqui por vendedor. Então isso é bem interessante aqui. Vamos colocar aqui detalhe São Paulo, tudo bem? Com isso nós terminamos essa outra atividade. Na planilha agora um conceito de link. Na planilha dados,
célula F1, colocar um link para a aba lista de atividades com o rótulo início. Então esse conceito aqui, rótulo início, ele pediu para colocar o rótulo início, que link com a lista de atividades. Então aba dados, célula F1. Isso daqui é como se fosse um link de HTML, de um site. Então ele pediu aqui um rótulo início, rótulo como se fosse a célula mesmo. E aí eu vou inserir um link, ou hyperlink, ou simplesmente a tecla Ctrl+K, que é um bom atalho. Então vamos lá, hyperlink. E aí eu posso selecionar aqui alguns itens. Então aqui eu tenho na pasta inicial, eu tenho isso daqui, colocar neste documento, seria aqui então vincular a, eu seleciono colocar neste documento, e eu quero que quando a célula F1 for clicada, ele me retorne para planilha lista de atividades, conforme foi pedido. Então eu seleciono aqui, OK, e automaticamente ele me cria um hyperlink como se fosse um link de HTML mesmo, tá? Então eu passo o mouse aqui, dou um clique, ele me retorna para a minha lista de atividades, ok? É interessante esse comando, nós podemos fazer vários links aqui numa planilha, né? E fica bem prático, tá? E o penúltimo aqui, solicitação, seria a função máximo, encontrar o vendedor com maior valor de venda, venda máxima, tá? Isso aqui eu não deixei bem claro, mas como vocês vão utilizar o vídeo para simplesmente fazer os exercícios, né? Então eu esqueci de falar, mas seria em cima da aba dados, tá? Então vamos lá, eu quero colocar aqui vendedor com maior número de vendas, tudo bem? Aqui. Então eu vou colocar aqui nesta célula aqui, tá? O vendedor com maior número de vendas. Então aqui eu vou fazer o uso do valor máximo. Tudo bem? Então eu vou usar o vendedor com maior número de vendas e também o valor. Tudo bem? Então vamos deixar aqui. Então vai ser o seguinte, vamos começar pelo valor, igual a máximo, ok? O máximo dessa coluna é só um parâmetro máximo, abre, D, dois pontos D, Enter. Então ele encontrou um valor aqui, tá? E aí eu também quero saber o vendedor. O vendedor que mais vendeu, tá? Então como nós faríamos esse conceito de vendedor? Eu posso usar o PROC-V, só que tem um detalhe, tá? O PROC-V eu só consigo elencar valores à direita. Então se eu estou procurando aqui, eu teria que ter valores, se eu tenho o vendedor, eu poderia retornar a cidade e a vendas. Como eu consegui o valor de venda, então eu teria que ter o vendedor na coluna E para eu conseguir. Eu não consigo fazer um PROC-V, vamos dizer assim, negativo, que avance para esquerda, tá? Então qual é o artifício que nós vamos usar aqui? Eu vou selecionar a coluna B inteira, vou dar o Ctrl C, vou dar o Ctrl V, Enter, que ele já cola, tudo bem? E aí aqui eu vou colocar aqui um PROC-V agora, para ele me retornar o vendedor com o maior número de vendas, porque é em cima do valor 998. Então vamos lá, igual a PROC-V, abre parênteses, qual valor eu estou procurando? 9.998, ponto e vírgula, em qual matriz?
No caso aqui só me interessa a coluna D e E, tudo bem? Eu quero procurar o 9.998 nessa coluna D e me retornar a coluna E, tá? Então aqui o terceiro parâmetro, no caso aqui o vendedor seria a segunda coluna em cima da minha lista de minha matriz selecionada. Segunda coluna, ponto e vírgula, e para finalizar o valor falso aqui que me retorna o valor exato. Então aqui, coincidentemente aqui, a Bianca de Souza Vilela foi o vendedor que vendeu maior venda. E a menor? A menor é muito parecida. Tanto é parecida que eu vou aqui selecionar esse intervalo. Vou marcar aqui. Só que aí, aqui não seria o máximo, seria o mínimo. Tudo bem? Porque o que vendeu menos. Então aqui, mínimo, Enter. Então quando eu coloquei aqui e dei o Enter, automaticamente ele me retornou o valor menor de todos aqui, que é R$ 152,00. E automaticamente o meu PROC-V, ele teve a mecânica, vamos dizer assim, a inteligência artificial, né, claro, de retornar o menor, de retornar o nome referente àquele valor baixo. Ok, pessoal? Então, com isso, nós terminamos essas duas atividades aqui. Espero que tenham entendido. E eu só gostaria de frisar aqui que esses 3 exercícios, aula 1, aula 2 e aula 3, elas vão compor a nota aqui do que a gente fez até hoje. Então, eu preciso que vocês façam esse exercício até sexta-feira. Tudo bem? Eventuais dúvidas pontuais eu posso esclarecer na classe. Mas eu gostaria que vocês me passassem até sexta-feira esses exercícios por e-mail no grupo. Ok, pessoal? Qualquer dúvida, comunicar com o WhatsApp, pelo WhatsApp. Muito obrigado e tenham um bom exercício, boa aula. Até mais.